Esse daqui é um tipo de furo que é bem simples de se fazer dentro do universo da vidrofusão. Porém, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de recriar ele utilizando a mufla. Nesse caso aqui, pessoal, ele pode servir perfeitamente para que você crie peças, onde com essas peças você pode criar e montar pulseiras. E claro, não somente pulseiras, tem várias outras coisas que você também pode criar utilizando esse tipo de furo aqui. E caso você queira aprender como fazer ele utilizando a sua mufla, fica aqui no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível transformar garrafas de vidro comuns em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a técnica da vidrofusão de uma forma simples e rápida para que você possa executar suas peças ainda hoje no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui na descrição o livro digital Vidrofusão Ache no Micro-ondas, onde lá eu te mostro todo o passo a passo para que você possa executar peças incríveis ainda hoje no conforto da sua casa. O livro é todo ilustrado e lá eu explico técnicas, mostro passo a passo, dou dicas e cito várias precauções que você deve tomar para que todo o seu processo de aprendizado aconteça conforme o planejado. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, o tema desse vídeo aqui veio através de uma mensagem que eu recebi há algum tempo atrás aqui no canal. E a mensagem diz o seguinte, pessoal. Oi, Evandro, por 2 vezes comprei o fio de níquel cromo para pirógrafo. Untei com caulim, coloquei na mufla, porém derreteu até o fio. O que será que deu errado? Bom, pessoal, aqui eu achei muito interessante essa mensagem e a gente vai debater 3 pontos sobre ela que eu acho que é muito interessante, tanto para você que já iniciou na vidrofusão utilizando micro-ondas, quanto para você também que quer iniciar nessa área e tem um certo receio de utilizar o seu micro-ondas com materiais que teoricamente não foram criados para se trabalhar dentro dessa ferramenta. E eu tenho certeza que o último ponto aqui vai ser esclarecedor. Para início de conversa, eu vou explicar aqui o passo a passo como que você pode criar esse furo utilizando o seu próprio micro-ondas, e no caso micro-ondas e a mufla. Para isso você vai precisar de papel cerâmico. Nesse caso, pessoal, eu indico você utilizar um papel cerâmico de 3 milímetros, porque você vai pegar esse papel cerâmico, vai cortar na medida que você deseja fazer o furo. E pessoal, aqui um detalhe bem interessante, dependendo da espessura que você vai cortar esse papel cerâmico, ele pode se tornar meio quebradiço. Então sempre tenha em mente que aquela parte que você vai estar cortando para se utilizar no micro-ondas para fazer o processo de furo, provavelmente no final da fusão você não vai conseguir tirar ela inteira da peça. O que eu estou querendo dizer com isso? Corta sempre o papel cerâmico com fins de você perder, pensando que você vai perder esse fiozinho no final da fusão. E claro, pessoal, o fato de você perder o fio não quer dizer que a peça vai dar errado no final. Então, o primeiro ponto é, utilize papel cerâmico preferencialmente de 3 milímetros, corte ele na espessura que você deseja fazer o furo e antes de colocar na peça, muitas pessoas reclamam que após fazerem a fusão utilizando esse tipo de material, ou melhor, após a fusão, o papel cerâmico por si só, ele acaba deixando alguns vestígios dele na peça. Algumas partes dele ficam grudadas na peça. Então, algumas pessoas não gostam desse resultado. Eu, particularmente, também não gosto. Então, para que esse problema não aconteça com a sua peça, mesmo que seja dentro dela, ou seja, onde você está fazendo o furo, eu recomendo que você utilize o caulim. Ah, Evandro, e qual caulim eu utilizo? Você vai utilizar o caulim de cor creme ou bege. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Caulim creme ou bege. E onde que eu encontro esse caulim? No Mercado Livre você encontra ele, uma quantidade muito grande dele com preço muito baixo. Então depois que você cortar o papel cerâmico, você vai entrar com o caulim, coloca entre as duas peças que você vai tá fundindo. Por exemplo, vamos supor aqui que eu vou fazer um sanduíche. Essa técnica só funciona com o sanduíche. Então você coloca a peça de baixo, vem aqui com o papel cerâmico, coloca aqui, depois você vem e coloca a outra peça em cima. Coloca na mufla, leva para o micro-ondas, inicia o ciclo de queima. Se você tem o e-book, o Vidrofusão Ache no Micro-ondas, ou Fusão Perfeita, ou qualquer outro produto que a gente disponibiliza aqui para vocês, você já deve saber como que você encontra um ciclo padrão para o seu caso, para suas variáveis. Você coloca o ciclo, após a fusão terminar,
essa parte aqui, ó, de cima do vidro, ela vai cair, vai se fundir com a peça de baixo e vai ficar um furinho aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos de furo. Um em que eu utilizei menos tempo. Olha só como que ele fica. Fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá vendo que o furo é como se ele não tivesse terminado? Exatamente como eu acabei de mostrar para vocês na lousa. Olha só, se você ainda não está entendendo o que eu estou querendo dizer, dá uma olhada nesse daqui, ó. Calma aí. Olha só. Furinho mais redondinho, furinho rasgado. Ou seja, se você controla um pouco mais a temperatura, ou de forma que você consiga adicionar um pouco mais de tempo durante a fusão, você acaba saindo de um furo dessa forma aqui para um furo que aparentemente, ó, tem uma qualidade um pouco melhor. E isso você consegue fazer facilmente, simplesmente controlando um pouco melhor o tempo na sua mufla. O segundo ponto aqui que eu gostaria que vocês entendessem é o motivo da qual a mufla chega no ponto de fusão bem mais rápido do que o forno de alta temperatura, que é um tipo de forno especial já para esse tipo de trabalho. Então, pessoal, vou explicar aqui de uma forma muito simplificada. O forno de fusão, por ele ter um espaço interno muito maior do que o espaço da mufla, isso faz com que a temperatura no interior dele demore um pouco mais para chegar no ponto de fusão do vidro. Como a mufla tem uma área de trabalho interna bem menor, então ele chega mais rápido. Mas não somente isso é o motivo pela qual a temperatura, o vidro entra no estado de fusão rápido. Você também tem que levar em conta que, enquanto o forno você consegue controlar a subida de temperatura, ou seja, a rampa inicial aqui, vamos supor que da temperatura ambiente até os 800 graus, você consegue controlar que seja 50 minutos, meia hora, talvez menos que isso, seja um pouco perigoso dependendo do tamanho do forno que você tem. Talvez uma temperatura, um tempo menor acabe trazendo riscos à estrutura do seu forno. Mas nessa rampa aqui inicial, utilizando o forno de alta temperatura, você consegue ter um maior controle. Então, focando aqui nos 800 graus, após o vidro chegar aqui nessa temperatura, você demanda um pouco de tempo, um tempo maior, para que o vidro nessa temperatura entre no estado de fusão dele. Já com a mufla, essa rampa ela tende a ser muito mais íngreme, fazendo com que o interior da mufla supere facilmente os 800 graus. Então, supondo aqui que a mufla superando os 800 graus, ela chegue a 950 graus, concorda que o tempo de fusão do vidro ele diminui drasticamente, basicamente por conta desses dois pontos aqui. Claro, de novo, eu estou dando uma leve simplificada para vocês entenderem, mas é basicamente por conta desses dois pontos aqui, o tamanho interno da mufla ser menor do que o forno e a rampa de subida de temperatura da mufla também ser muito mais íngreme do que o forno, que faz com que o vidro entre no ponto de fusão muito mais rápido. O terceiro ponto aqui que eu quero pontuar aqui para vocês, eu acho que vai ser esclarecedor para muita gente, vou ler aqui novamente um ponto da mensagem para que vocês entendam onde é que eu quero chegar. Oi, Evandro, por 2 vezes comprei o fio de níquel cromo, aquele para pirógrafo, untei com caulim, coloquei na mufla, ou seja, mufla e micro-ondas, porém derreteu até o fio. Veja só, comprei um metal, coloquei na mufla e derreteu até o metal. Perceberam aqui onde que eu estou querendo chegar com essa afirmação de uma seguidora nossa? Ou seja, para aquelas pessoas que tinham dúvidas sobre é possível derreter metal, fundir metal utilizando a mufla? Tá aí a resposta. Eu demorei bastante para falar mais abertamente isso. Primeiro porque eu sei que tem pessoas que não iam acreditar se eu falasse para vocês que é sim possível derreter metal, fundir metal utilizando micro-ondas. Segundo porque eu esperei, dentre muitas provas que eu já recebi, tanto no canal quanto lá no Instagram, eu esperei alguém mencionar essa situação para que eu pudesse trazer aqui com mais clareza para vocês, com base no depoimento de alguém. Então sim, pessoal, é possível fundir metais utilizando a sua mufla e micro-ondas. Porém, um problema aqui
que eu quero esclarecer para vocês nessa mensagem aqui é que o metal ele derreteu junto com o vidro. Pessoal, vocês têm que entender, e aqui pessoal, eu tô me arriscando muito falando isso aqui no YouTube, porque eu sei que tem pessoas que não têm o senso e vão pegar essa explicação minha aqui, vão utilizar as variáveis, qualquer variável que ela tenha lá, sem entender como que funciona esse universo do trabalho com a mufla, e vão tentar fazer, e o risco de dar errado é muito grande. Mas a respeito da fusão, aqui no canal a gente trabalha muito a fusão do vidro. Então a fusão do vidro requer uma determinada temperatura, que é diferente da fusão do alumínio, que é diferente da fusão do cobre, que é diferente da fusão do aço, que é diferente de várias fusões de várias outras ligas metálicas. Então, você tem que entender que, caso você vá utilizar algum metal dentro da mufla, principalmente para se trabalhar com o vidro, tenha sempre em mente que essa rampa aqui de temperatura não deve afetar o metal. Você vai estar trabalhando, sei lá, com ferro para fazer o furo, essa rampa aqui não pode afetar o ferro. Vou citar aqui um outro exemplo. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas no final vocês vão entender. Vamos por aqui que a rampa de subida aqui, ó, passou aqui os 800 graus e chegou aqui na mufla aos 950. A fusão do vidro é aqui, ó. Vamos supor que você está utilizando o níquel cromo para fazer o furo do vidro dentro da mufla. Então a rampa subiu, passou aqui dos 800 graus, ou seja, o vidro ele começa o processo de fusão dele por volta, dependendo do vidro, por volta dos 720 graus ou até dependendo do vidro mais, dependendo do vidro menos, mas aqui é mais ou menos uma média. Então em 720 graus ele já começou o processo de fusão. A rampa passou dos 800, o vidro já começou a fundir. Assim que ele chega aqui nos 950, vamos por aqui que já se passaram, sei lá, uns 5 minutos nessa temperatura aqui, o vidro ele já fez uma fusão total, já até extrapolou essa fusão, provavelmente sua peça já está começando a ficar deformada. E dependendo da liga metálica que você está utilizando para fazer o furo do vidro, a liga metálica ela também já entrou em processo de fusão nessa temperatura aqui. Então vamos supor que você aumentou um pouco o tempo aqui na mufla, vamos supor que você ainda não sabe qual que é seu ciclo padrão com base nas suas variáveis, e você extrapolou esse tempo aqui, será para 10 minutos. Eu não lembro exatamente qual foi o tempo inicial que eu falei anteriormente, mas vamos falar aqui 10 minutos. E a temperatura ela vai subindo. Vamos por aqui que chegou nos 1100 graus. Isso dentro da mufla. Pessoal, para quem é iniciante na vidrofusão, isso aqui é normal dentro de uma mufla. Então assim, chegou nos 1000 graus e a liga metálica começou a fundir aqui nos 950, é claro que ela vai fundir. O vidro vai virar tudo praticamente uma coisa só. Claro, dá para você diferenciar os materiais. Então, pessoal, esse vídeo aqui de hoje foi basicamente, eu peguei essa mensagem aqui como uma referência bem bacana para me explicar esses 3 pontos para vocês. Primeiro, o que vocês podem utilizar para fazer o furo no vidro e como vocês podem utilizar. Segundo, como que a fusão dentro da mufla acontece de forma tão rápida assim a ponto de ser muito mais rápido, uma velocidade gritante se comparado ao forno de alta temperatura. E o terceiro aqui, me arriscando, para mostrar para vocês que é possível sim se trabalhar também com metais dentro do micro-ondas, dentro da mufla e micro-ondas. Ah, Evandro, faz uma aula explicando como que é. Não, minha função aqui no YouTube é mostrar para vocês a vidrofusão. Vidrofusão, ou trabalho com vidro. A parte metálica eu não arrisco mostrar aqui, porque eu sei que tem muita gente que, enfim, bom, é isso.